Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, eu venho aqui nessa manhã trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 36. Essa palavra diz o seguinte: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. O que esse versículo profético ele vem dizer para nós? Ele está nos alertando sobre a volta de Jesus. E como nós sabemos, os sinais já estão aí. A volta está tão próximo que nós nem podemos imaginar o quanto que está próximo. E o que esse versículo quer dizer? Que nós devemos vigiar orando para que quando Jesus voltar nós estejamos de pé. Porque quando eu tenho uma vida de oração, eu não corro o risco de estar caindo em tentações. Eu não corro o risco de estar me desviando da presença do Senhor, da palavra do Senhor. Por isso que é importante nós termos uma vida em oração. Não basta somente ir à igreja, frequentar a igreja, ouvir a palavra, fazer o bem. Nós devemos fazer isso sim, porque é do ouvir a palavra que a nossa fé será aguçada. Mas nós devemos ter uma vida de oração. Eu não, às vezes se eu vou só à igreja, só o domingo, se eu oro só no domingo na igreja, e os outros dias da semana? Como que eu vou nutrir a minha alma? Como que eu vou nutrir a minha fé se eu não tenho uma vida de oração? É como a mesma coisa, né? Já pensou se eu me alimentasse só no domingo? E aí eu esperaria só o outro domingo para me alimentar de novo? Como que será que ficaria meu corpo? Ficaria fraco, não é? Eu não teria forças, ficaria doente, né? Então, a mesma coisa é a nossa vida de oração que nós temos que ter. Nós não devemos orar só no domingo na igreja, não. Nós devemos orar de domingo a domingo, todos os dias, ter uma vida de oração, para que nós não venhamos enfraquecer, assim como a falta do alimento para o nosso corpo, né, carnal, eles nos enfraquece, né? Podemos ficar doentes sem eles. A mesma coisa é a oração. A oração é o alimento da nossa alma, é o nosso alimento espiritual, é a nossa ligação com Deus. Então, se eu deixo de alimentar a minha alma, se eu deixo de buscar a Deus, eu corro o risco de cair, de me enfraquecer. Por isso que nesse versículo fala que manteis orando para que o dia em que o Filho do Homem voltar estejais de pé. Porque quando você ora, você se ajoelha, você está de pé diante dos seus inimigos e eles estão caídos. Então tenha uma vida de oração, de busca, para que vocês não venham, né, se enfraquecer, para que não venha cair em tentação, para, né, não ter nenhuma frustração. No mundo que nós vivemos hoje, nós teremos aflições, sim, como diz Jesus. Mas assim como ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Então, que eu venho alertar hoje, nessa manhã, para que você tenha uma vida de oração, de buscar a Deus, de fazer a vontade dele. Então, comece a sua oração, primeiramente, agradecendo a Deus. Depois você vem pedir perdão a Ele dos seus pecados que você cometeu. E depois, logo em seguida, você vem pedir a presença dEle, né? Pedir o que você tem alguma necessidade. Mesmo Ele sabendo de tudo, nós tenhamos que conversar, nós temos que ter uma vida de oração, uma vida diária com Deus. Deus, Ele é o nosso amigo. E nesse momento que nós estamos vivendo debaixo da misericórdia dele. E haverá um tempo que essa misericórdia não terá mais. E aí, meu amado, pode ser tarde, muito tarde. Então, eu alerto a todos vocês e falo da importância da oração na nossa vida. Comece tirando pelo menos 5 minutos. Depois que você criar o hábito de orar, você vai passar até 40 minutos, 1 hora diante da presença de Deus e ainda vai achar pouco. Então, busque uma vida com Deus, busque uma vida de oração, para que você não seja pego de surpresa no grande dia, para que você não veja as outras pessoas indo e você ficando no meio daquele desespero, no meio daquela bagunça. Busque ao Senhor Jesus, busque a Deus.
Ele tem o melhor para você. Que Deus abençoe você nesse dia, abençoe a sua família, a sua casa, abençoe tudo aquilo que você tocar. Em nome de Jesus. Amém.